Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados? Livro de Daniel tem que estar animado, gente, é muita coisa, é muita visão, mas estamos aqui, firmes e fortes, 72 dias de leitura da palavra, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, bom dia. A gente vai ficando assim empolgado, né? Eu vou ficando empolgado, falo, meu Deus, olha, tanta coisa, a gente queria ter tempo para esmiuçar cada detalhe, mas nosso projeto de leitura continua firme, pois faremos estudos em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, para que o Senhor esteja conosco mais esta manhã de leitura da sua palavra. Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias têm sido sobre as nossas vidas. Pai, somos gratos porque o Senhor tem sido conosco todos esses dias. Renova, Senhor, nossa mente, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei. Fala conosco através da tua palavra e nos dá, Pai, sabedoria do alto. Eu peço e te louvo em nome de Jesus. Esteja conosco. Amém, amém. Livro de Daniel, capítulo 5. Ontem nós vimos que Daniel começou ali, ele é um jovem, bonito, formoso, inteligente, foi levado na primeira remessa para a Babilônia, quando Nabucodonosor veio e atacou Jerusalém, Judá e levou os sábios para a Babilônia. Então ele estava entre os nobres, era um homem nobre e sábio. A Bíblia fala que era um homem cheio de conhecimento. Bom dia, Ângela. Então ele passa ali por um treinamento para aprender a falar a língua e ele tem 3 amigos. Esses amigos ali, eles estão com eles. Deus dá um sonho a Nabucodonosor, e Nabucodonosor chama todos os seus mestres, os homens e magos e todo mundo, e ele fala assim, eu quero que vocês adivinhem o sonho que eu tive e interprete o sonho que eu tive. E eles falam, como assim nós vamos adivinhar seu sonho? E ele fala assim, você tem que contar o sonho pra gente, depois a gente interpreta pra você. Ele fala, não. E aí Nabucodonosor se estressa e fala também, não quero mais e vamos matar todos vocês, seus magos. E Daniel tinha o dom de interpretação, estava na lista dos que iam morrer. Quando chegam lá e vão buscar Daniel para a morte, Daniel fala assim, não, mas como assim? Fala, não, me leva no rei. Rei, me dá 3 dias e eu vou interpretar. E o Senhor dá a revelação do sonho a Daniel. Daniel retorna lá e fala, olha, o sonho que você teve é que você viu um homem com a cabeça de uma estátua, a cabeça de ouro e pernas assim, bronze, e a cabeça de ouro é você, que Deus te deu todo o poder para você reinar sobre todas essas nações, mas aí virá um outro reino e etc, vai tomar, e aí ele fala da Pérsia, fala da Grécia. E então Nabucodonosor acha isso muito interessante, coloca Daniel para vir reinar ali com ele, ser governador. E Daniel chama os amigos dele para administrar ali, para governar junto dele. Nabucodonosor, acontece todas aquelas coisas, joga ele lá na fornalha depois, que fica, né? E finda, gente, que no final o testemunho de Daniel faz com que Nabucodonosor se volte para Deus, se converta, reconheça Deus como o Deus não só de Israel, mas o Deus da vida dele, né? Que converte Nabucodonosor. E é o posicionamento de Daniel, a forma que Daniel é fiel ao seu Deus e a forma que Deus o livra da fornalha e tanta coisa, tantos testemunhos, né? Daniel estava vivendo lá, comendo do bom e do melhor, tinha acesso ao bom e do melhor, mas permanecia fiel ao seu Deus e o seu Deus realmente agia em seu favor. Aí Nabucodonosor morre, começa hoje o nosso capítulo 5, com Belsazar, filho de Nabucodonosor, que já não tinha nada de convertido, e vamos entrar nessa história para ver como que vai acontecer, e hoje acontece uma talvez das histórias de Daniel, essa seja a mais famosa. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1.
O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes e as mulheres e concubinas. Lembra que eles entraram, tomaram tudo, destruíram o templo e levaram todos os utensílios do templo para a Babilônia. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus e que estavam em Jerusalém e beberam neles o rei, seus grandes, as mulheres e as suas concubinas. Versículo 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte o castiçal da estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então, o rei ordenou ali com força que introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro a dominar. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura. E o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou nele até o semblante. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou: isso é a rainha mãe, que era a rainha lá de Nabucodonosor. Ó rei, vive eternamente, não se turbe em seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há todo teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias do seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, seu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Então, esse homem é o tops da galáxia, gente. Então, vai e chama esse homem. Então, ele achou graça neste Daniel, um espírito excelente em ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Belsazar. Aí ela conta a história. Olha, seu pai, ele era muito sábio, seu pai colocou o nome dele de Belsazar e ele dominava, ele era o chefe ali dos astrólogos e etc. Então ele chama Daniel, e Daniel foi introduzido à presença do rei, versículo 13, e ele fala: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o meu rei pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que a sua luz e o seu entendimento e a sua excelente sabedoria que se acha em ti. Lembra que nós lemos que Deus revestiu aqueles 4 rapazes de sabedoria, mas que a Daniel, pela vida de consagração que Daniel tinha, Deus deu 10 vezes mais sabedoria a ele do que todos os sábios da Babilônia. Sim, aí ele foi e falou assim: olha, eu chamei à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Estou no 15. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti e que podes dar interpretações e solver dúvidas. E se puderes ler essas escrituras e fazer-me saber a interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e no meu reino serás o terceiro dominador. Aí Daniel fala assim: ó rei, as tuas dádivas que fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ele fala: não preciso da sua riqueza, eu não preciso desses presentes, eu vou ler para o senhor. E aí ele fala: ó rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Ele começa a falar do pai dele. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem matava, a quem queria ele matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exalçou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses.
E tu, filho Belsazar, não milhar, mas aí vou terminar. Monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre todos os reinos dos homens. Aqui ele contou a história de Nabucodonosor. E nós lemos essa história ontem, né? Que Nabucodonosor sempre soberbeceu e ficou lá no pasto, e lá ele reconhece o Senhor e volta a ter a vida normal, e reconhece e se converte ao Deus de Israel. E aí ele fala: e tu, seu filho Belsazar, não humilhastes o seu coração, ainda que soubeste de tudo isso. No 25 ele fala: e esta, pois, é a escritura que escreveu. E aí ele vai ler o que estava escrito na parede. Mene, mene, tekel e parsim. Essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Mas naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ou seja, ali esse Mene, Tekel e Parsim, ele estava falando assim que ali foi o final do Império Babilônio, era o final, né? Então o rei Dário, o rei da Pérsia, ia vir e começar a reinar e tomar. O reino persa toma ali a Babilônia. Nós já vimos isso nas outras profecias e o Senhor reforça ali essa mesma profecia, foi escrevendo essas palavras tão estranhas na parede, e se cumpre a palavra no mesmo dia, quando o rei Dário, o medo ocupou o reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. E agora vai vir a história de Daniel, que é a história famosíssima de Daniel na cova dos leões. E Dário estava reinando, e interessante que Dário se afeiçoa a Daniel, é o que nós vamos ver aqui, ó. Apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, do qual Daniel era um. Então, de 3 príncipes que Dário escolheu, Daniel era um dos 3. Os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Aí continua no versículo 10, fala assim: Daniel, pois quando... Aí, olha só. Então vamos ler o 7 para ver. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e todos os presidentes, capitães e governadores tomaram o conselho a fim de estabelecer um edito real a fazerem firme este mandamento: de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A cova dos leões era uma das mortes mais sangrentas que havia. Por quê? Porque eles deixavam os leões ali dias e dias sem comer e colocavam eles lá, eles estavam lá, se chama na cova, né, na profundidade, e eles jogavam as pessoas lá dentro. E quando eles jogavam, a Bíblia fala que o corpo ainda nem alcançava o chão, os leões já tragavam e despedaçavam eles. E aí essa era a pena para quem fizesse qualquer oração para qualquer outro Deus e que não fosse pedir nada para o rei, a não ser para o rei Dário. Então, o rei Dário, agora o rei confirmado edita, assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. E Dário assinou essa escritura do edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e havia no quarto dele janelas abertas para a banda de Jerusalém. A história conta que nenhuma casa era assim. Os historiadores falam que as casas, elas tinham uma modelagem própria. Mas Daniel pediu que a dele fosse construída com as janelas viradas para Jerusalém, porque Daniel intercedia por Jerusalém. E aí o que acontece? Aquela casa diferentona, no meio das demais, Daniel orando ali na janela, era visto, e
só podia acontecer o que aconteceu. E as pessoas implicavam. Por que, que a casa dele é diferente, né? Porque esse aqui já são analogias, né? Por que, que a casa dele é diferente? Por que, que ele ora virado para Jerusalém? Enfim. E aí, o que acontece? Então, ele entrou no seu quarto, as janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes acostumava fazer. Era o costume de Daniel. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante dele, diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer outro Deus ou qualquer outro homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Então, responderam eles: Daniel, que é um dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito. Antes, 3 vezes por dia ele faz a sua oração. E ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado em favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aí o rei gostava muito de Daniel, passou o dia tentando conseguir uma estratégia para livrar Daniel dessa penalidade de ser jogado na cova. Aliás, afinal, o rei ele não podia ser desautorizado nada, o edito que ele assinou, a escritura que eles são, mas ele também não queria que Daniel sofresse essa penalidade, porque ele gostava de Daniel. Então, o que acontece? No 16 diz, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o anel e o anel dos grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e deixou de trazer à sua presença os instrumentos e música, e fugiu o sono dele. Então ele não aceitou festa, não aceitou farra, e teve insônia aquela noite. E pela manhã cedo ele levantou e foi depressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, dizendo: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Aí então Daniel falou ao rei: ó rei que vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tem cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim que Daniel foi tirado, nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Eita glória! E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens a quem tinha acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e gentes de diferentes línguas que moravam em toda a terra, e disse: paz vos sejam multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas do céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Gente, olha que testemunho. Então, Daniel realmente era uma pessoa muito influente, influenciador. Era um influenciador, não era um influenciador digital, mas ele era um influenciador na Babilônia. Um homem de Deus influenciando ali aquela geração. E esse decreto, gente, muito importante, porque é um decreto que tinha domínio, para quem tinha domínio, que falava assim: ó, vocês tremam e temam o Deus de Daniel. E aí no capítulo 7, Daniel já não conta mais essa história, porque começa aqui as visões escatológicas de Daniel.
E Daniel tinha um nível de profundidade com Deus, que Deus revelou coisas para eles, gente, coisas que nós vamos estudar lá em Apocalipse, que ainda nem aconteceu. É tanto que eu nem vou aprofundar tanto nessas visões de Daniel, nós vamos ler e compreender do que se fala, mas nós não vamos aprofundar. Mas são visões que acontecem lá que João também viu, então não existe o Apocalipse sem Daniel e não existe o Daniel sem Apocalipse, eles estão ali interligados, tá bom? Então, Daniel vai fazer alusões ao livro de Apocalipse. Capítulo 7. No primeiro dia do ano de Belsazar, rei da Babilônia, esteve Daniel em sua cama, um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou em suma todas as coisas. Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam no mar. E o primeiro era como um leão, e tinha asas de águia, e eu olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Quem que era o leão, gente? A Babilônia. E continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, e tendo a boca com 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então o urso era o persa, o reino persa. Depois disse, continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também um animal de 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então ele veio o leopardo, que é o império grego, e o 4º animal é o Império Romano. Depois disso, continuava olhando nas visões da noite, eis que vi o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, da qual tinham dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia um pedaço e pisava os pés, que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou seja, 10 chifres. Então Deus mostra ali para ele os grandes impérios, o império da Babilônia, onde ele estava, o império o persa, que era o urso que já estava dominando a Babilônia, o império grego que chegaria para derrotar o império persa, e depois o grande império romano, o 4º animal. E estando eu considerado as pontas, ou seja, os chifres, eis que elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. E essa outra ponta que ele está falando é o anticristo, que ainda não aconteceu. É uma visão que ainda está por acontecer. Então ele vê ali os 4 impérios, os grandes impérios, e o anticristo. 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e os anciãos de dias de 60, e um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, o seu cabelo como a cabeça, como um limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Olha aí, Deus vendo Deus abrir ali os livros. Olha o que ele fala. E o rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares, e serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o seu juízo e abriram-se os livros. Olha o que Deus está, a profundidade da visão de Daniel, vendo Deus ali abrindo os livros. Então estive olhando, por causa da voz de grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até o animal que foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nuvens do céu, e como um filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações, línguas, e o serviço e o domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Ou seja, Jesus, que está chegando
para reinar. Essa é a visão que ele está tendo. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que te levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e a eternidade e eternidade. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devoravam e faziam pedaços e pisava aos pés do que sobrava. Está falando aqui do Império Romano, está falando de Roma aqui. E até também 10 pontas que tinha na cabeça, e uma das que subia, e diante da qual caíram 3. Daquela ponta, tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que das suas companheiras. E eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado ao juízo e aos santos do Altíssimo. E ele chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então aqui ele está descrevendo a visão dele, que Jesus vencendo ali o anticristo. E disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e o fará em pedaços. Quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, no qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, ou seja, aqui está falando do anticristo, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Ai, meu Deus, que loucura, tempo e metade de um tempo. Aqui ele está falando dos 3 anos e meio, né, da grande tribulação. E o reino, e o domínio, e a majestade do reino de baixo, mas o juízo estabelecerá-se, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Olha só. Quanto a ele, quando fala assim no final, ó, quando findou a visão, eu, Daniel, e os meus pensamentos muitos me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Afinal de contas, gente, que loucura esse cara desses animais, né? Tem animal que com dentes de ferro, meu Deus, que loucura. Enfim, capítulo 8 mostra outras visões que ele está tendo, e ele fala assim: e no 3º ano do reinado de Belsazar apareceu-me uma visão e daquela que me apareceu no princípio. E vi um carneiro que dava amarras para o ocidente e para o norte, para o meio-dia, e nenhum dos animais podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a vontade, e se engrandecia. O 5. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. 7. Vi-o chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o bode, no versículo 8, se engrandeceu em grande maneira. 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia. 10. E se engrandeceu até o exército dos céus, e algum do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Olha o 16. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Olha o nível desse homem, gente. Gabriel vinha para explicar para Daniel a visão. E veio perto de onde eu estava, e vim dele, fiquei assombrado, e eu caí com meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta é a visão que se realizará no fim do tempo.
Estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra e adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar de pé. Daniel caiu e ele falou, rapaz, levanta. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque nela se exercerá e determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então ele está tendo visões ali, e ele está vendo esse bode peludo, gente, que na história a gente sabe que é Alexandre o grande conquistador, né? Alexandre. Então ele está mostrando ali os 4 impérios para ele. E aí ele fala, o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dela, significa 4 reinos e levantarão a mesma nação, mas não com a força dela, que está falando de Roma. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E ele fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente, prosperará e fará com os que lhe provê, e destruirá os fortes e o seu povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e o seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas a mão dele será quebrada. Então aqui ele já está mostrando o anticristo. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e tive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do meu negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Gente, olha, ele foi tão profundo, essa visão foi tão assim. Só quem tem essas experiências espirituais vai conseguir empreender. Mas ele adoeceu, ele literalmente, ele adoeceu, ficou doente do nível de intensidade, de profundidade, que foi essas visões. Ok? Então agora, nós vamos entrar na oração de Daniel e as 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas a gente vai entender elas lá no Apocalipse, que são Deus mostra para ele em semanas, e tem são 3 etapas dessas semanas, e nós estamos no meio de uma delas, e virá a próxima. Olha isso. As 70 semanas de Daniel. No primeiro ano do Dário, então, quando Dário assumiu a Babilônia, filho de Assuero, na nação dos Medos, etc., eu dirigi o meu rosto ao Senhor, versículo 3, e para buscar em oração e os rogos e jejum, em panos de saco e de cinto. Então ele vai ter agora as visões do fim dos tempos. Vamos lá. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade. Aqui ele está orando, e está levantando-se como intercessor de Israel. Ele reconhece ali tudo que Israel fez, e ele está falando, pecamos, cometemos iniquidades, né? Cedemos impiamente, fomos rebeldes. Ti, Senhor, pertence à justiça, mas nós, a confusão do rosto, como se vê nesse dia, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel. Senhor, a nós pertence a confusão do teu rosto, mas nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque pecamos contra ti. E ele diz, 11, sim, todo Israel transgredia a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. 13, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal que nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para que convertemos as nossas iniquidades, para que nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, versículo 17, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas sobre o teu santuário assolado. Faz resplandecer o teu rosto por amor ao Senhor. Ou seja, dentro do cativeiro, ali na Babilônia,
levanta-se uma voz de clamor, a voz de Daniel. Ele está lá no meio do cativeiro, mas ele continua orando. Senhor, reconheça, nós erramos, mas levanta-se em nosso favor. E aí ele diz, e estando eu, no versículo 20, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão e ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Gente, olha o privilégio desse homem. Gabriel aparecendo para ele assim. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai e vai-te entender com o sentido. No princípio das suas súplicas saiu ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entendesse a visão. Olha que maravilha. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar o que edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as suas ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais o povo do príncipe que há de vir, e destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, então determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Meu Deus do céu, que doideira, não entendi, foi nada, 70 semanas e tal. Mas aqui, você vê que ele fala assim, ó, um período de 7 vezes 7, né, são o primeiro, ele divide essas semanas. Então, o primeiro período aqui de 7 e 7 são os 49 anos, que é o tempo do decreto do rei Artaxerxes, quando ele manda Neemias ir lá e reconstruir o templo, né? O templo, e aí esse tempo demora até a renovação da aliança de Israel. E depois, no segundo período, que são essas 62 semanas, essas 62 vezes 7, são 430 anos, que é desde esse templo restaurado até a crucificação, né, do ungido do Senhor, até a crucificação de Jesus. E aí falta essa última semana, né, essa última semana de Daniel, que é esse período aqui que ele fala, que é o período do anticristo. Então, essas 70 semanas são 490 anos de história, né? O povo até a sua remissão. E essa última semana, depois dessas 62, será tirado o Messias e não será mais o povo. Então, aqui é essa última semana que ainda falta, né? Então, nós estamos aqui vivendo agora a era da igreja. E quando vier, aí vai vir o arrebatamento. E aí sim vai começar a grande tribulação, que é esses 3 anos e meio, quando ele fala assim, a metade da semana ali atrás, o que acontece? O anticristo, ele começa na grande tribulação, ele reina 3 anos e meio. E aí Jesus volta no meio da grande tribulação, ele volta nos últimos 3 anos e meio para reinar. Aí acontece o milênio, Satanás é preso e etc. E nós vamos ver isso lá no Apocalipse, gente, porque é muita informação para esse momento aqui. Mas entenda, essas 70 semanas de Daniel é essa divisão desses períodos que nós vivemos, tá? Já aconteceu tanto e tem mais um período de 1 semana para acontecer no fim dos tempos. E no capítulo 10, o anjo continua, né, mostra para Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata uma guerra prolongada, e ele estendeu essa palavra e teve entendimento da visão. E naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, ou seja, 21 dias.
Manjar desejável não comi, e nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungiu com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Então, quando você ouvir falar dos 21 dias de jejum de Daniel, é nessa passagem aqui, tá bom? E no 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande Idequel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos eram como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés como a cor do bronze assacalado e sua voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, viu aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. No obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam. Fiquei, pois, eu só e vi a grande visão e não ficou força em mim e transmudou-se a minha formosura e eu em desmaio e eu não retive força alguma. Daniel, acostumado a conversar com Gabriel desce e fala: Daniel, você entendeu? Eu vou te explicar. Aí agora ele me vê um homem de cabelos brancos, com os ombros cingidos, ó. O seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, como tocha de fogo, os seus braços, ele cai desmaiado. Por quê? Tá vendo ali o próprio Jesus ali se mostrando a Daniel. Gente, é muito privilégio, gente, vocês não têm noção. Privilégio porque também, né, era um homem de Deus, vamos combinar. Daniel tinha uma vida de consagração intensa. Então, olha o que ele disse. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí, e como meu rosto em terra profundamente adormecida. E eis que uma mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então, ele ficou olhando de gatão. E me disse: Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que eu vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Daniel, massa demais. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, as suas orações, meu querido, estão sendo ouvidas, suas orações estão chegando no céu. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer com o teu povo. Daniel, desde que você começou a orar, eu desci, vim cá conversar com você. Mas o príncipe da Pérsia, nós sabemos quem é, né? Satanás manda ali. E Miguel teve que guerrear ali na zona espiritual para que eles chegassem até Daniel. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Eis que, como a semelhança dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquela que estava adiante de mim: Senhor meu, por causa da minha visão sobrevieram dores, e eu não fico nem força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim nem fôlego. Eu falei assim: olha, eu estou passado, eu estou sem força, eu não consigo nem falar. Então, como a semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei, e que está escrito na escritura, na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Gente, que maravilha, hein? Que coisa louca que Daniel vive. Daniel vive experiências assim totalmente sobrenaturais.
visões profundas a níveis que nenhum dos outros profetas. Nós já vimos Jeremias, meu Deus, o homem de Deus, já vimos Ezequiel, e agora nós estamos Isaías, meu Jesus, e agora Daniel, com essa profundidade de revelação. Então agora ele começa a falar do Império Persa, né, que será destruído pelo rei da Grécia, e começa a contar. Então é um pouco de história. Ele fala assim, nós conhecemos a história, nós sabemos que a Grécia derrotou a Pérsia, depois veio Roma, derrota a Grécia, etc. E foram assim que as coisas aconteceram. E Deus mostrou tudo isso para Daniel bem antes. E olha, ele fala, pois eu sou o primeiro ano do rei Dário, levantei-me para animar e fortalecer. Agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Aí no 5 ele fala que vai fortalecer o reino do sul, que um dos seus príncipes, etc. Depois, com o cabo dos anos, eles se aliarão. Lá no 14 ele fala que muitos se levantariam contra o reino do sul, e os filhos prevaricadores do seu povo se levantaram para confirmar a visão, e etc. No 20, ele fala que se levantaria quem fará passar por um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado. E isso seria sem batalha. E depois se levantará em seu lugar um homem vil, no qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então aqui ele conta como será essas lutas entre esses reinos. Lá no 27 ele fala que os 2 reis terão um coração atento para fazer o mal e etc. Então é só o relato de como será essa disputa aí desses reinos. O que a gente precisa compreender é que Deus mostrou para Daniel que os reinos, esses 4 reinos, e ali um ia sobrepondo o outro. E aí vem aqui no capítulo 12, visões aqui dos últimos tempos, né? E aí ele fala, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, da qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo virá-se-á o teu povo, todo aquele que se achará escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra se ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, aqui ele começa a falar do período que o anticristo vai reinar, porém o povo será livrado, livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Aqueles que morrerem, que já estão mortos, a Bíblia fala que os que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo eterno. Então, aqui ele fala assim do sofrimento que o anticristo causará, mas que a igreja não irá passar por causa do arrebatamento, que será antes. E no 4 ele diz, tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, uma desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu ouvi o homem de vestido de linho que estava sobre as águas, quando se levantou a mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e que quando vierem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Imagina, se Daniel não entendeu, gente, pelo amor de Deus. E eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim dos tempos. E ele finaliza assim, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. E Daniel ali, ele fala, Daniel, só permanece fiel. Só permanece fiel aí, Daniel. Preocupa não. Então, nós vimos que Daniel é um profeta que tem ali grandes revelações do alto sobre finais do tempo. Nós vamos ver mais sobre essas visões lá no livro de Apocalipse. Mas o que nós tiramos do testemunho desse rapaz é que ele tem uma vida inteira de retidão ali aos pés do Senhor. É um homem de testemunho muito forte e de um compromisso, de uma profundidade com Deus tão grande que Deus revela a ele
coisas profundas e muito além do seu tempo. E que compreensão que ele tem, né? E a Bíblia fala que ele era muito sábio. E agora nós vamos entrar num livro de um profeta, né? O profeta Oséias, que já está na turma dos profetas menores. Por que, Lídia? Porque nós vimos profetas maiores, que são histórias bem longas, muita coisa escrita. Os profetas menores já é mais compacta ali as histórias deles. E Oséias é um profeta de testemunho pessoal. É um profeta que ele mostra que o testemunho pessoal dele e faz essa analogia o tempo todo com Israel. Né? Deus manda ele casar com uma prostituta, imagina, naquela época que a prostituição, misericórdia, e aí Deus fala assim, você vai casar com uma prostituta, e Deus dá várias ordens para a vida dele. E vamos entrar aí, nesses últimos minutos, na história do profeta Oséias, capítulo 1. Mas aqui, ó, eu quero que assim, que a gente, anotei aqui, a gente vai entender lições que Oséias traz pra gente, olha. Primeira lição, as pessoas precisam ver o amor de Deus em nós, que era o que era visto ali no Oséias, o amor de Deus na vida dele. E não dá para separar o ministério da nossa vida pessoal. A gente tem uma vida só, a gente é uma pessoa só. Então, nosso ministério faz parte, sim, da nossa vida, da nossa história. E que o amor perfeito, gente, é só encontrado em Cristo Jesus. São 3 lições que nós tiramos do livro de Oséias. Capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias e Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel. Nós estudando esses homens lá nos livros de Reis, né? Homens do reino norte e dos reinos sul. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor, isso que é muito antes do cativeiro, tá, gente? Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi ele, tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. E disse o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Jezreel. Ou seja, Jezreel significa Deus se espalha. Os nomes dos filhos de Oséias são todos nomes proféticos que tinha a ver ali com o que estava acontecendo. Então ele tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha e disse, põe o nome da filha de Lod-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Ali o nome dessa menina significava desfavorecida, gente, desfavorecida. Mas na casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor teu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lod-Ruama, que é a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse, põe o nome dele de Lo-Amim, ou seja, não meu povo, que vós não sois meu povo, e nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia no mar, que não pode medir-se e nem contar-se, e acontecerá que no lugar de onde ele lhe dizia, vós não sois meu povo, e lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2. Diz a vossos irmãos, a mim, e a vossas irmãs, Ruama, contendei-me com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela das suas prostituições, da sua face, dos seus adultérios, e de entre os seus feitos. E Ruama, gente, significa favor. E aí ele está falando que você não vai ser como a sua mãe, olha isso. Para que não deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e ponha como uma terra seca, e a Marte da seca. Porque a mãe se prostituiu. Então ele está falando para a filha dele não fazer isso. E não se compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Por que, gente, filhos de prostituição? Porque era a figura de Israel. Lembra que Israel estava ali naquela época dos reis, aquela bagunça, o povo adorando outros deuses. Então Israel se prostituía ali porque deixava de adorar, de servir ao único Deus
para servir a outros deuses. Então ele fala, porque sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus namorados, porque me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. 7. Irá em seguimento em seus amantes, mas não alcançará, e buscá-los-á, mas não o achará. Então dirá, ir-me-ei, tornarei-me-ei meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e se multipliquei, e a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então, eles não reconhecem o que Deus faria por eles e estão ali atrás de outros deuses. Agora descobrirei a sua vileza diante dos seus olhos, dos seus namorados, e ninguém livrará da minha mão. E devastarei a sua vide e a sua figueira, que ela diz, esta é a paga que me derem os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Porquanto, 14, eis que me atrairei e levarei para o deserto, e lhe farei o coração, e lhe ferirei o coração, e lhe darei as suas vinhas, e dali o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia que subiu à terra do Egito. Meu Deus, então assim, Deus está falando assim, no deserto eu vou tirar, eu vou te devolver a sua inocência, né? E a sua intimidade com Deus. Vai ser no deserto que vai sarar. E é lá no cativeiro que eles saram, né? É lá no cativeiro que eles têm essa restauração. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adulta como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. Então, ele compra essa prostituta, e é a mesma coisa que o Senhor faz. Nós estamos ali no pecado, e Jesus fez por nós, ele nos comprou com o seu sangue. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, e não te prostituirá, e nem serás de outro homem. Assim, quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, e sem terafins. Então, ele estava ali contando esse relato que aconteceu com Israel, né? No versículo 4, ele continua, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque, na verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem os perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, qualquer que morar nela desfalecerá como os animais do campo, e com aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Olha o 6. E o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. É uma frase muito conhecida, um versículo muito conhecido no mundo cristão, quando o povo perece por falta de conhecimento. E aí ele continua lá no 10, comerão, mas não se fartarão. 11, a incontinência, o vinho, o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando a sujeição de Deus. E aí ele vai contando como que tá a bagunça ali do povo de Israel, né? Olha o 18, a sua bebida se foi, e eles corromperam-se cada vez mais, certamente amaram a vergonha dos seus príncipes, um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. E o capítulo 5, ele fala a repreensão, que a exortação contra os príncipes para o arrependimento. Porque era isso, gente. Os profetas, eles traziam o povo para a palavra do Senhor para trazer o povo ao arrependimento. E ele fala, ouvi isto, ó sacerdote, e escutai a casa de Israel, escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispa e rede estendida para Tabor.
2. Os transviados têm que ser descidos até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. 4. Não querem ordenar suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. 5. A soberba de Israel testificará, pois o seu rosto, Israel e Efraim, cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Tudo isso que nós já vimos, né, que a gente já aconteceu. Eles irão com as suas ovelhas e as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Olha o 13. Quanto a Efraim, viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga. E subiu Efraim à Assíria e enviou o rei a Jarebe. Mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. E no capítulo 6 a gente fala, ele continua falando, né? Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, e fez ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Inclusive, hoje nós vamos aqui nos esforçar para conhecer o Senhor, porque não tem como, gente, a gente viver as experiências de Deus sem conhecê-lo. Então, porque o versículo fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois como a alva será e será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a sua beneficência é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que passa cedo. 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, e eles desportaram alevosamente com Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, a calçada de sangue. Aí ele continua e termina assim: também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu removi o cativeiro do meu povo. Então, o que ele fala? Em conhecer o Senhor. Por quê? Porque a intimidade com Deus é o que nos traz esse nível de revelação. Nós vimos isso ali em Daniel e estamos vendo agora o Oséias falando a mesma coisa, né? De conhecer ao Senhor. Daniel conhecia, né? Daniel conhecia, a gente viu hoje que é um profeta de responsa mesmo. E hoje nós finalizamos aqui no capítulo 6 de Oséias. A nossa frase é sobre a gente se esforçar para reconhecer o Senhor. E amanhã vamos continuar o livro de Oséias e já estamos caminhando, gente. Já estamos a última terça parte da nossa leitura da Bíblia. Amém? Muito obrigada quem esteve até agora. Deus abençoe vocês. Uma leitura intensa, né? Intensa porque muita coisa aconteceu, muita visão, muito futuro pela frente, mas é isso. E Deus vai nos dando entendimento e graça e sabedoria para continuarmos até o final. Amém? Obrigada e até amanhã.